Olá, estamos agora em mais um novo episódio do Maria Filipa Cash. Esse vai ser um episódio diferente, porque a minha convidada não está aqui comigo nos estúdios, ela está no Rio de Janeiro, mas vocês vão ter o prazer de conhecer uma mulher incrível. O nome dela é Baima Montai, uma mulher indígena. Eu não vou gastar tempo aqui falando dela, porque quero ouvi-la falar e vocês também vão se apaixonar pela história dessa mulher. Baima, muito obrigada por ter aceito o convite de compartilhar a tua história. Então, quero aqui iniciar pedindo para que você se apresente, porque só você consegue se apresentar na altura que você merece. Uau! Que grandiosidade estar aqui, é uma honra, Adri. Tenuari, gratidão pelo convite, por esse momento que é muito grandioso, porque tem um propósito a partir de quem é Maria Filipa, né? E de nós nos fortalecermos enquanto mulheres que sempre se unem para ajudar a outra, enfim. Então, as minhas falas, eu espero que consiga alcançar esse objetivo mesmo de fortalecer muitas mulheres. Com certeza. Eu sou Baima Montai, mulher originária do povo Puri, de Minas Gerais. Estou no Rio de Janeiro, mas Minas Gerais. Embora o povo Puri é um povo originário que sempre circulou livremente nessa região que hoje nós chamamos de Sudeste, né? Então, é natural São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu sou uma orientadora, né, não só financeira, mas eu diria que orientadora de caminho, porque hoje eu tenho minha empresa, sou fundadora da Ambó, em Baima Montai, consultoria empresarial indígena, e Ambó, envolvimento financeiro empresarial, que é a metodologia que eu aplico nas lideranças que são femininas, que eu atendo, conduzindo na administração da empresa a partir de um envolvimento financeiro, de uma proposta realmente mais indígena, né, mais originária. O desenvolvimento, ele desconecta a gente da nossa naturalidade e assim, o envolvimento, ele traz a gente para nos percebermos integrantes dessa grande mãe natureza, dessa grande mãe terra, né? E os negócios também análogos ao crescimento das árvores. Então, eu sou secretária executiva de primeira formação, né, bacharel, gestão de negócios, e aí conduzi a minha carreira trilhando assim por lugares muito multidisciplinares, passando pela área de finanças, precificação, pela área de liderança, pela área de política pública. Peraí. Antes de você falar da sua carreira, eu quero que você fale da Baima, uma mulher, onde você nasceu. Me conta um pouco aqui pra gente, porque essa parte da nossa conversa foi uma parte que foi tão única ouvir a tua história, que eu não quero tirar isso das minhas ouvintes aqui, das nossas ouvintes. Então, volta um pouquinho, você falou rapidamente aí que você é uma mulher indígena do povo Puri de Minas Gerais. Mas... Exato, e eu fui automático, né, de apresentação. Pois eu sou essa mulher de Minas Gerais, que nasci em Teófilo Otoni, uma cidade colonizada inicialmente por franceses, no século XVIII. Depois, no século XIX e século XX, ele veio Teófilo Otoni, né, que é um descendente português do Rio de Janeiro, nasceu no Rio, que foi para Teófilo Otoni buscar cura para uma doença que ele não encontrava, essa cura aqui no Rio, e também em busca de ouro, né, isso 1800, 1700, por aí. E nessa época, Minas Gerais já passava por
essa invasão europeia, e muita gente que da Bahia já tinha chegado, né, nas minas de pedras, de ouro e tudo mais. Então, nesse momento político também que acontecia nessa cidade, foi quando a minha bisavó, e aí não tem como não falar de quem veio antes de mim para chegar em quem eu sou, que faz parte realmente da minha história. E aí, nesse momento, há uma transição enorme entre os povos originários daquela região se misturaram muito e se espalharam muito. Então, a minha bisavó Puri, que já estava escravizada, né, em fazendas, conseguiu fugir com o grupo dela, e lá do leste de Minas foi parar em Teoflotone, né, antes disso em Atalé, enfim, no nordeste de Minas, fugindo, até quando eu nasci. Enfim, a história dela acho que não vou trazer nesse momento, mas em algum momento acaba que surge. Mas só para contextualizar essa questão de Teoflotone, que foi aí uma cidade que dentro dessa imigração trouxe muitos alemães. Então eu nasci em uma cidade onde tinha muito povo machacali, que eles acabaram migrando para lá. Inclusive a minha outra parte paterna eu vim descobrir que é machacali, né, porque existe e sempre existiu até pouco tempo a questão de não podermos falar quem éramos, né, quem somos. Então, eu não nasci sabendo que eu era Puri. Eu nasci sabendo que eu era gente. Que eu era gente e não se podia perguntar muito, porque eu nasci num aldeamento indígena, sem saber que era um aldeamento indígena. Então, nessa época que o Teoflotone trouxe aí os imigrantes portugueses e tudo mais, um desses imigrantes, que foi um dos militares que Teoflotone colocou na Câmara, ele acabou sendo o meu tataravô, que aí recebeu como presente uma mulher indígena, Machacali. E o cacique Poton, na época, né, acredito que tenha feito isso para amenizar os estupros, as mortes, os assassinatos. Então, essa mulher, Maria, que foi dado o nome de Maria para ela, que casou-se com esse militar, e aí veio depois o meu bisavô, vindo de Teoflotone, essa situação toda, que acabou comprando uma terra que já era dele, e essa terra era uma grande fazenda colonizada entre os portugueses e alemães, enfim, né? E aí acabou chegando no meu avô, voltando para essa terra, e depois chegou na minha avó e no meu pai, que é onde eu nasci. Então, essa fazenda, ela foi subdividida em aldeamentos, onde pessoas indígenas e pessoas afrodescendentes, africanas, ali moravam em casinhas pequenininhas e eram trabalhadores dessa fazenda, né, prestavam serviços ali aleatoriamente. E aí, o dono, né, foi passando de pai para filho, o dono, que era o meu avô, Lourival, ele acabou vivendo com a minha avó, com quem teve 4 filhos. E desse relacionamento veio meu pai, de onde nasci. Então eu nasci num aldeamento indígena, onde tinha ali toda a família, os filhos, tio, todo mundo junto, nas suas casinhas ali, mas integrado, mas sem saber que eu era indígena, porque não se falava. Vou pegar esse ponto aqui que você falou, que você só se reconhecia gente, né? Então, assim, você sabia que você era um ser humano, né, gente? Como é que foi? Em que momento? Eu não sei se é um momento que você consegue lembrar, porque eu consigo lembrar exatamente
quando eu me reconheci como uma mulher negra, mas não sei se essa transição, assim, você passar de gente para indivíduo, indivíduo para uma mulher indígena ativista e reconhecendo o seu valor como uma mulher indígena e se fazendo reconhecer e ser respeitada. Existiu este momento ou foi uma construção, Baima? Sim, esse momento foi uma longa construção, porque enquanto você está no meio de pessoas ali dentro, eu não passeava, assim, passava com os meus pais, eu ia para escola, que tinha, eu estudei em uma escola particular quando criança, os meus pais sempre me colocaram, prezavam sempre o estudo, né, nas melhores escolas, enfim, e meus pais eram produtores artesanais de bebida e comerciantes, meu pai e minha mãe, então eu voltava ali para casa. Então, naquele meio em que eu convivia, era normal, era natural ver outras pessoas como eu. Já os pais se separaram e eu voltei para a terra da minha mãe. Então, muito mais aldeia, inclusive é onde tem uma das prisões da ditadura em que os indígenas, as indígenas, né, eram presos ali, ainda tem até hoje, essa cadeia. E aí eu passo por uma transição de sair de um lugar onde eu só conhecia gente como a gente, comigo e tal, e fui para São Paulo aos 11 anos de idade, com a separação dos meus pais. Não queria ir, mas fui. Então, esse primeiro impacto foi um impacto inconsciente, até mesmo pela idade, porque foi quando eu sofri muito bullying, eu poderia dizer até que racismo, porque sem saber o que era, porque em 1990, 1991, isso não se falava, enfim, pelo menos era muito protegida essa questão da minha família e todos os povos ali, né, de você não se expor muito, por conta das histórias que os antigos sempre tinham, e que não queriam que fosse lembrado do passado, por conta das dores, dos sofrimentos. Então, primeiramente, quando eu chego em São Paulo, eu era uma pessoa muda, calada na escola e tudo mais, porque se eu falasse, eu era rechaçada por conta do vocabulário e por conta da linguagem, porque São Paulo, ela é como se ela repele tudo que é oposto a ela, né, a sociedade paulista. Você tem que falar com o português do jeito que é, né, como se fossem ditadores do mundo, ou pelo menos do Brasil. Então, eu passo a sentir inicialmente isso, e aí... Nesse aspecto, deixa eu te fazer uma pergunta. É muito comum você usar palavras indígenas, então, eu não comentei aqui com os ouvintes, mas eu e a Baima, nós fazemos parte da turma 6 do Conselheira 101. Então foi lá que eu tive o prazer de conhecer a Baima, e semanalmente nós estamos juntas nas nossas aulas, e a gente tem o nosso grupo ali de troca de informações, e a Baima sempre utiliza palavras dos seus povos originários, né? Bom dia, boa noite, gratidão, e quando você falou agora, Baima, dessa questão do rechaçamento que existe quando o linguajar é diferente, né, repele o diferente, né, de uma forma, no contexto social, vem daí essa coisa de você tentar introduzir no seu dia a dia, em quem participa das conversas com você, palavras do seu povo, que você se orgulha de usar? Isso vem daí, porque
essa infância, eu fui crescendo e tudo mais, vou dar um pulo, acho que as histórias vão ser, eu vou pular para cá, pular para lá, vai ser uma conversa de mineira aqui, tá? Exato. Era só uma conversa de mineira. Então, assim, em 2021, quando eu fui criar a minha marca, trabalhar branding, depois de ter empreendido e tal, enfim, na minha carreira, na minha consultoria, é que eu fui questionada sobre que marca é essa e sobre mim mesma. E aí eu precisei mergulhar, e foi quando eu comecei a investigar a minha família. Então, eu sabatinei minha mãe, sabatinei meu pai, a minha avó, Puri, estava viva na época, então a minha tia também, as mais velhas, e aí foi com elas que eu obtive toda a história e informações suficientes para que eu pudesse me reconhecer. Nesse período, 2022 ali, 2021, eu tomo consciência do que realmente foi a invasão europeia, com base em várias pesquisas nas histórias da minha família, com base em registros reais familiares, livros com ajuda antropológica, porque eu conversei com antropólogos, com historiadores, com geneticistas, com vários outros pesquisadores, pesquisas acadêmicas. Eu fiz assim, uma pesquisa muito profunda para poder entender a minha história e descobrir realmente quem eu era, que povo era esse. Que a minha avó também não já se lembrava mais. Ela só sabia as informações que trariam esse lugar, né, que me levariam a esse lugar. Então, lá, quando me reconheci e tomei consciência de ser indígena e olhei para mim, aí é que eu compreendi tudo que eu vivi até então. Eu tenho 40, vou fazer 46 anos hoje. Nessa época eu estava com 30, 40, quase 40, sei lá, faz algum tempo. E aí, essa questão que você perguntou, por que eu uso as palavras? Eu uso porque é preciso que as pessoas compreendam que nós estamos vivas. Porque o grafismo, as pinturas, a nossa cultura de comunicar, isso não estou balançando apenas um grafismo com sementes, as palavras que antigamente a gente não podia falar, ou se falava alguma outra coisa era entre nós. Então, hoje eu tenho abertura de poder falar. Então, por isso que eu persisto para demonstrar que nós existimos, que nós não estamos apagadas e que sim, não estamos estereotipados numa ideia de aldeamento e dentro de floresta, porque a única que resta na Amazônia é a floresta do Rio Doce, né, onde era de onde era o Puri, enfim, aqui nessa Mata Atlântica. Ela era muito mais diversa que a da Amazônia e ela foi destruída no Machado. Então, para tirar esse estereótipo, porque a gente está em todos os lugares. Recentemente, o último censo demonstra isso. A maior parte das pessoas indígenas está nas áreas urbanas. Eu migrei, consegui migrar, alcançar o meu objetivo de sair de São Paulo, ir para o interior e depois moro aqui na Mata Atlântica. Mas foi um processo de muito planejamento, esforço de luta para chegar até aqui. Então, sim, essas palavras têm a ver com um resgate de uma opressão que eu vivi durante o período em que eu vivi em São Paulo, que eu precisei deixar de ser quem eu sou para ser aceita
e ser quem eu não era para pertencer a um mundo de sociedade e de corporativo ali, eurocentrado. Perfeito. Assim, agora vamos voltar para o passado. Você Bom. falou, no início da sua fala, você já se apresentou, falou um pouco da sua empresa, do que você faz. Como é que começou a trajetória de carreira da Meima? Eu acredito, olha, a minha carreira, e assim, olhando de um aspecto indígena, a cultura indígena, e assim, isso é geral em todos os atuais 391, e eram dos 500 povos, enfim, a criança, ela, desde pequena, ela aprende um serviço. A palavra trabalho só entrou no meu vocabulário depois que eu fui para São Paulo. Interessante. Porque não existia essa palavra no nosso vocabulário. A gente estava fazendo serviço. Porque tem a conotação de você servir, de você fazer as trocas, seja remuneráveis ou não, porque hoje existe o dinheiro, mas em comunidades indígenas as trocas não sempre eram feitas com dinheiro, né? Então eu faço biscoito para você, você lava a roupa para mim e tá tudo certo. Então a palavra trabalho ela entrou no meu vocabulário depois que eu fui para São Paulo, antes era serviço. Então a criança indígena ela está introduzida ali, ela está sempre ao lado ou do pai ou da mãe, observando que um e que o outro as atividades ali. E nesse processo, automaticamente aquilo que é dela vai naturalmente, sabe, naturalmente, nem automaticamente, mas naturalmente fluindo. Então essa criança, ela com 8 anos de idade, com 7, muitas vezes já manuseia um canivete, já manuseia uma faca para descascar uma verdura, sem se cortar, porque ela já aprendeu isso. Eu fui essa criança. Na minha família, até mesmo o corte das verduras e dos legumes, ele é o mesmo. Você reconhece de onde você veio, às vezes até pelo corte do alimento. De onde que você é, enfim. Então, a minha carreira começou ao observar meu pai, a minha mãe e os meus avós trabalhando com produção. Então, meu avô, que trabalhava produzindo cachaça, com agricultura familiar, comercializava na roça, no plantio, fazendo queijo, ensinou para o meu pai fazer vinhos, a minha mãe vendia na venda e administrava tudo aquilo. E eu sempre fui uma criança muito observadora. Então, eu era muito livre. O meu avô tinha uma venda, que o comércio chamava venda, e nessa venda eu sempre gostava de estar observando ele administrar, como é que ele tratava clientes, como é que ele fazia compras, como é que ele negociava, coisas que meu avô fazia e que hoje a gente estuda em MBA. Eu falo assim, isso eu conheço desde sempre. Como, por exemplo, encantar o cliente, fidelizar o cliente, negociar. Às vezes a pessoa chegava, eram medidas, sabe, latas, as coisas antes eram em latas, não existia plástico, era lata. E era reutilizável. Então, a pessoa comprava uma lata de farro, uma medida de uma lata que vinha óleo, geralmente, e nessa medida se media a farinha, que era em sacas, arroz, feijão, tudo mais, que vinha da roça. Então, chegava na venda, e quantas vezes eu não vi o meu avô, vi uma senhora a cavalo, um senhor, que fazia as compras ali com ele, da família e tudo mais, e não tinha, às vezes faltava o dinheiro. O meu avô sabia que aquela família estava passando por uma situação difícil, que tinha menos do que ele. E aí, meu avô construiu tudo isso, porque ele também... É engraçado você falar dessa coisa da família, porque a minha origem se deu em Iati, que é um município rural.
do estado de Pernambuco, e tinha caderneta, né? Minha avó ia fazer compras e tinha caderneta, e às vezes ela falava: Tia, vai lá buscar alguma coisa. Aí eu ia e chegava lá no seu Zé da venda, né? E falava: olha, minha avó pediu aqui 1 quilo de farinha. E ele anotava, colocava. E depois, em algum momento, acredito eu, porque eu era muito nova, mas em algum momento ela ia lá, né? E pagava com serviços também. Tinha uma parte que ela pagava com serviços porque ela era lavadeira. Então, ouvindo você falar, veio na minha mente, assim, eu lá no município lá de Iati, fazendo isso, era muito comum, né? E ninguém ali tinha feito MBA para poder fazer controle de custos, né? Demonstração de resultados, acompanhamento de dívidas, todo mundo fazia isso no conhecimento tácito, né? Exato, Dri. E é tão interessante que fazia isso, mas tinha um bom senso da coisa. Não sabia ler DRE, porque não existia isso, mas a pessoa sabia que ela tinha que ter mais do que menos, e ela respeitava isso. Então, por exemplo, o meu avô, quando essa família não podia, eu me lembro muito bem que ele enchia a lata de medida com farinha, e ele batia e colocava mais, batia. E uma vez eu perguntei, eu tinha 8, 9 anos de idade: vovô, por que o senhor está batendo a vasilha, né, no balcão? Aí, depois que ela foi, ele explicou para mim: é para caber mais. Então, coisas que eu estudo, que eu vejo hoje, enfim, eu vejo, poxa vida, qual a sabedoria, né? Meu avô Geraldo, ele se tornou um homem que recebeu prêmio, tanto que ele fez por aquela cidade de Caraí, Minas Gerais. Mas ele foi a pessoa indígena que nasceu também em roça, bom, enfim, que construiu tudo, teve 18 filhos com a minha avó, enfim. Então, assim, a minha carreira começou ali, na minha infância, em que eu comecei a observar, porque hoje eu sou uma administradora, embora, né, toda a minha carreira é de administrar, é de guiar, é de orientar. Quando na adolescência eu precisei ter uma profissão, e se chega em São Paulo, você tem que ter profissão, né? Você tem que estudar ali, se formar e tudo mais. Tem que achar seu espaço, né? Você tem que achar seu espaço. Sim, e a minha mãe, obviamente, não. Você tem que ir, tem que ser igual ali, né? E ela fazia isso por proteção. Por proteção. Então, eu também não tive escolha. Mamãe descobriu um colégio em São Paulo, no Ipiranga, muito bom, que tinha o normal, técnico. Normal. Normal, técnico. Normal, técnico de seguridade e técnico de contabilidade. E aí, eu queria estudar contabilidade. Mas a minha mãe falava: você vai estudar a vaga que a gente conseguir, porque você precisa entrar nesse colégio. E aí eu não tinha vaga para contabilidade, eu entrei em secretariado. E nas janelas eu ficava do lado, escutando, né, aprendendo contabilidade. Enfim. E sempre fui muito boa nessa questão de lógica, de cálculo, gosto. Mas o que sempre me chamou a atenção foi observar como que as pessoas tomavam decisões. Os meus pais, os avós, e todas as pessoas que eu assessorei. Então a minha carreira começou ali, e aí eu fui trilhando, fui construindo ela conforme as adversidades que eu vivi na minha vida. Ao longo desse processo em São Paulo, teve momentos na minha vida que eu me senti muito oprimida, porque não existe como você se esconder de quem você é sem você se adoecer. E eu me adoeci. Essa opressão era por você ser mulher ou no seu caso, a interseccionalidade mulher indígena foi mais forte?
na época em que eu vivi, e aí algumas coisas eu vou falar, eu não tinha a menor consciência. Meu córtex nem estava desenvolvido ainda. Eu não tinha consciência de quem eu era. Gente, é tão engraçado, é tão bom falar com mulher inteligente, né? Meu córtex não estava desenvolvido ainda. Ela é uma biblioteca ambulante. Ela quer entender, ela vai lá conversar com antropólogos, ela vai procurar conhecimento. Não dava para deixar passar essa frase do meu córtex. Dizem Dava para passar, né? Não dava para passar. dizem os especialistas dessa área, que não é médico, o córtex da gente só começa a desenvolver a partir dos 30. Então, como é que a gente consegue até decidir carreira antes disso? Desculpa, mas eu tinha que falar disso. Eu falei, mulher, que é isso? Pois é, eu não tinha dado consciência do que por que eu estava vivendo aquilo. Mas aí, quando foi em 1997, eu me suicidei. Em Você tentou o suicídio, você foi ainda bem que o mundo teve a chance de você ser incompetente nesta sua tarefa e ter continuado aqui, entendeu? só, é porque a gente, como diz vovó, né? Ninguém morre de véspera. Então, assim, não é meu tempo. Eu fui dando sinais de depressão, comecei a dar sinais de depressão, eu acredito que por volta dos 19, 18 anos, quando eu procurei a minha mãe. Nessa época, eu tinha saído da minha área executiva, enfim, secretarial, administrativa, e tinha decidido estudar cênicas. Você vê como eu queria me expressar. E, na verdade, isso era uma coisa inconsciente, que, na verdade, eu estava buscando coragem para ser eu mesma. E eu fui me encontrar como que eu poderia me expressar no palco. Mas eu não tinha a menor consciência disso. Hoje eu sei que eu fiz, mas não tinha, né? Então, fui estudar, consegui receber prêmios de atriz, aquilo, gênero e tal, que eu fiquei 5 anos intensos ali. E aí cheguei pra minha mãe, tinha 19 anos, mamãe, eu acho que eu tô com depressão. Me leva pra psicóloga. A minha mãe, totalmente ainda colonizada ali, não, você não precisa de um psicólogo, você precisa de Jesus. Da igreja, que isso cura. E eu não fui pra psicóloga, fui pra igreja. Mas não curou, isso abafou. Então, quando eu tive a oportunidade financeira, eu estava assessorando a liderança, o dono de uma pequena empresa de engenharia em São Bernardo do Campo, nessa época. E isso eu comecei a sentir muito incomodada com muitas coisas. E aí tive condições financeiras de procurar uma psicóloga e fui escondida da minha mãe. Pesquisei. E eu falo assim, que é tão instinto, porque nessa época eu já tinha um descritivo de compra na minha cabeça, porque eu selecionei 3 psicólogas na minha cabeça. Selecionei 3 psicólogas, entrevistei, fui com as 3, e assim, eu decidi por aquela que não só cabia no meu orçamento, mas que me transmitia mais segurança. Já fiz essa cotação orçamentária. E aí, quando eu comecei, comecei a lembrar de coisas que eu tinha vivido e os motivos que me levaram também a estar naquela situação de depressão. E aí veio à tona a memória de lá aos 7 anos de idade ter sido violentada sexualmente por um familiar dentro da minha casa. O meu cérebro armazenou essa informação, mas é criança, não sabe. E aí aquela questão, acho que, né, independente de ser indígena ou não indígena, as pessoas adoecem. Homens também adoecem e passam a entender a mulher como um corpo.
como objeto que pode satisfazer até esse doente, literalmente doente, ele adoeceu muito mais, que foi um primo, bem mais velho, e que me violentou. E eu não contei isso para ninguém, eu fui contar isso lá, ó, na terapia. Eu acho que esse ponto que você está trazendo é um ponto super importante da gente parar um pouco nele, porque eu vou falar aqui por mim, né? Eu acho que a gente, como mulher, nós temos eu pelo menos tinha o hábito de ir guardando as coisas. E você vai colocando isso num lugar que você não acessa, né? Em algum momento, aquilo vira um peso tão grande e você já não consegue mais saber por que está tão pesado, né? Que a coisa está. E a terapia foi uma coisa. Eu recusei muito a terapia durante alguns anos, porque é o pensamento natural, né? Eu não preciso disso, eu consigo me resolver sozinho, consigo me resolver sozinho. Mas é fundamental ter um espaço onde você se sinta segura para falar determinadas coisas. E terapia não é algo que em 6 meses você retira tudo que está lá dentro guardado Não, porque nem tudo a gente está preparado para acessar em determinados momentos, né? Então, para mim, o processo terapêutico foi muito assim, eu estou fazendo terapia tem 4 anos, e eu me recordo bem que no meu primeiro ano, eu não conseguia falar da minha mãe, não conseguia, tinha que deixar lá. Depois, você tem que escolher, vai tirando, e é impressionante como isso me mudou para mim e para os outros, né? Então, hoje eu consigo. É um processo doloroso de autoconhecimento, mas ele é fundamental. E você falou aqui de algo que a gente já volta nele, que é assim, se você não se conhecer, o limite, o limite da falta de entendimento do que está te machucando é uma tentativa de suicídio, né? Ali, acho que é o mais extremo que você pode chegar. Então, eu só queria fazer esse ponto aí da terapia, porque eu vejo ainda hoje jovens, né, meninas, eu tenho uma filha de 26 anos, que na adolescência os pais se recusam a propiciar, mesmo aqueles que podem, uma terapia porque entendem, isso é mimimi, porque isso não é isso, é que ela quer chamar atenção. Então, assim, tem um ponto de atenção aqui de autoconhecimento que sozinhas a gente não consegue. Eu não consegui, tá, gente? Eu me considero uma mulher forte, mas não consegui endereçar alguns pontos sozinha. Então, queria pegar esse ponto seu aqui, Baima, porque esse reconhecimento de fragilidade e vulnerabilidade, ele precisa ser reconhecido e respeitado. Sim, e muito mais, eu acredito, para nós mulheres, porque eu não sei, por mais que eu tente me colocar no lugar de uma mulher branca, eu não vou chegar ali, eu não vou conseguir ser uma mulher negra, por mais proximidade que eu tenha, embora eu seja mulher, porque cada uma teve suas histórias com suas camadas. Mas o que eu percebo é que a gente, no todo, foi criada para ser forte. E eu vou falar aqui sobre mim, e sobre as mulheres indígenas da minha família, que eu conheço, enfim, nós somos educadas para sermos fortes, para resistir. Desde criança. Desde criança. Porque as nossas mais velhas já sabiam o que tinha acontecido. Elas já tinham sido pegas no laço, elas já tinham sido estupradas e viveram e venceram. Então elas transmitiam isso para a gente, da forma que elas entendiam ser o melhor para fazer, né? Então foi muito bom você tocar nesse assunto. E aí, essa questão da minha carreira, ela teve muita interferência, assim como eu vejo. Eu não separo, porque nós indígenas não separamos vidas pessoal de vida profissional, né? Isso aqui cabe, isso aqui não cabe, porque o ser é único, né? A pessoa é única. Então, o que ela vive
na vida dela pessoal vai interferir na vida profissional. Você não tem como separar. Tá aí, prova disso, enfim, a exigência da NR1, né, que vem agora a ser obrigatória com todas essas novas modificações. Muito bem-vinda. Então, assim, quando eu fui fazer terapia, tudo veio à tona. E eu passei, e olha o fato de ter sido violentada aos 7, depois eu fui estuprada aos 17 anos de idade. E esse estupro, ele me marcou de uma forma, assim, muito impactante. Muito impactante. E eu nunca contei nada. Eu só consegui abrir a boca e até falar com a minha mãe, inicialmente, depois de mais de 1 ano de psicoterapia. Contar o que tinha acontecido. E ela se sentiu culpada, ela se sentiu, enfim, não sei, né, expressões dela, porque só quem sente é que sabe o que sente. Então, inconscientemente, muitas vezes, né, de não ter seguido o que eu queria, de ter me desviado ali, passado por outros caminhos, era uma questão de sobrevivência. Sobrevivência do meu corpo, sobrevivência do meu território corpo, do meu território mente, da minha saúde. Então eu queria encontrar caminhos de respirar e de alguma forma viver livre. Então, quando eu falo do suicídio, mamãe fala que eu tentei suicídio por 3 vezes, na 4ª eu quase fui. Porque eu já estava... Ai, é persistente, hein? Jesus! Até para morrer, você acha? Não dava para parar na primeira tentativa, não, Baima? Adoecimento é muito triste. E aí, na faculdade parei a faculdade em 2007. E aí eu tomei todos os medicamentos, já estava fazendo um trabalho, né, com a psicóloga, mas aí eu procurei psiquiatra porque eu estava muito mal. Mas deixa eu voltar um pouco aqui com você, assim, eu sei que é um tema mais tenso e, assim, o objetivo aqui é muito mais a gente compartilhar a experiência, mas aí eu vou me permitir uma curiosidade pessoal aqui. Nessas tentativas que você fez e que você compartilhou aqui, eu nem ia tocar nesse assunto, porque eu sabia, né, a gente na nossa conversa você tinha falado, mas eu não ia tocar porque o espaço aqui é para você. Qual é o sentimento de chegar, assim, não sei se dá para colocar em palavras, tá? Num lugar em que você decide que você não quer mais viver, como é que os seus familiares passam pela sua cabeça neste momento? Não sei se você consegue compartilhar alguma coisa nesse sentido. O que teria feito, se teria alguma coisa que teria feito diferença, por exemplo, nessa última vez que você quase conseguiu? Sim, por mais que eu já tenha aprendido a lidar com tudo isso, tenha curado isso dentro de mim, mas é ainda muito emocionante, porque eu amo a vida. Depois que eu entendi quem eu sou, o significado da vida, depois que eu me voltei para as minhas raízes, então eu só tenho gratidão e reconhecer e conhecer o que eu vivi, mas eu me lembro, e até especificamente da última vez que eu fiquei 2 dias, ou 2 noites, minha mãe que sabe melhor, desacordada, monitorada ali, pulso, né, para ver se eu ia viver ou se eu ia morrer. Não, eu não tinha, assim, pensamento nenhum com relação à família. Eu sempre fui muito livre e muito independente. Minha mãe fala que uma das primeiras coisas, logo que eu aprendi a falar, que eu não lembro, mas ela disse que quando eu crescesse eu ia ser independente. Ela falou: o que você vai ser quando você crescer? Você é independente. Mas o que me levou a querer encerrar meu tempo na Terra antes do tempo real,
foi não me caber. Eu não me sentia, eu não conseguia espaço para ser. Não me cabia ali, na sociedade. E aí eu queria muito voltar para o meu berço, que era Minas, que era estar com os meus avós, que era com meu pai, que era ali, aquele refúgio, aquele útero ali. E eu podia. Então, o fato de não caber e de também ser vista como para conseguir certas coisas normais, como às vezes um trabalho, mas eu tinha que aceitar seduções, aceitar violação do seu corpo, né, do meu corpo. Então, ver outras pessoas até menos, né, inteligentes ou conquistando certos espaços e as pessoas olhavam para mim como a menina que veio de Minas, do interior, ou como eu já ouvi, né, homens falando, quando por acaso eu falava, eu sabia que era indígena, mas eu não tinha consciência indígena, né, depois desse processo. Dizem que mulher indígena, isso às vezes nas relações de trabalho também. A rádio corredor, né? Dizem que mulheres indígenas são quentes, isso é verdade. Então, foram muitas camadas, mas de fato o que me fez encerrar é me sentir que eu não cabia nesse mundo, naquela sociedade paulistana ali, vivendo. E aí você entendeu que aquele cenário ali não era onde você queria estar. Aí você tomou a decisão, você saiu de São Paulo e foi pro Rio. E aí depois que eu vivi, eu falei, ok, eu sempre tive um relacionamento muito verdadeiro com Deus, no sentido de grande espírito criador, daquele ser, não que tá lá e a gente tá, mas daquele ser que tá aqui comigo dia a dia. Eu me lembro até que quando eu fui tomar os remédios, a última pessoa com quem eu falei foi com ele. Falei, olha, eu sei que eu não posso fazer isso, mas não dá mais, eu não tô aguentando, então eu tô indo embora. Então, quando eu saí, que eu vivi, eu falei, ok, eu já entendi, não vou tentar de novo. Eu já tentei, tudo isso não é para ir, então eu vou ficar. O que eu vou fazer? Tá bom, eu vou retomar a faculdade. Vou terminar a faculdade, aí respirei, decidi que eu tinha que viver e que eu tinha que encontrar um caminho para eu poder ter alegria e que eu precisava assumir os meus quereres, ter coragem para isso. Então eu fui galgando esse processo todo e aí fui estudando e tudo mais, até que isso se deu em 2023, antes disso, quando eu empreendi, mas bem antes disso eu coloquei um objetivo profissional, onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, consegui alcançar, saí de São Paulo nesse período, que eu já não queria ficar mais, só que aí antes, muito, e aí eu vou falar novamente disso, porque eu insisto em dizer que a vida pessoal da pessoa, né, não tem a ver, tá junto do profissional, porque quando eu alcancei um cargo que eu queria alcançar dentro de uma organização, eu fui estuprada pelo presidente da organização, dentro da empresa. Em outra empresa, uma outra grande empresa onde eu trabalhei, eu sofri assédio em outras duas empresas. Uma delas, a psicóloga da empresa me ajudou, mas assédio moral 2 vezes. Então, por que eu sofria sempre isso? Porque eu sempre fui uma pessoa contra o errado. Cada situação, né, ali, e eu não, na casa, nas situações de estupro, né, de violência sexual, inclusive dentro do corporativo,
eu não tinha conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, sobre o que era violência. Obviamente que eu sabia que não era violência, mas eu não conseguia entender ou me ver como uma pessoa vítima. E eu me via como culpada. Então, eu ficava procurando motivos na minha cabeça, mas sempre me culpando. O que eu fiz de errado? Sou eu que estou errada, então. E é uma opressão, né, estrutural de sociedades. E aí, eu fui vencendo isso, migrei dessa situação, logo depois eu migrei para o interior do Rio, vivi um relacionamento também tóxico, abusivo, denunciei, e essas coisas foram me perseguindo até o último relacionamento que interferiu, aí é o comparativo, mas era a minha empresa, interferiu na minha empresa, e que teve violência patrimonial também. E aí eu quase perdi a minha vida. Precisei fugir para ficar vivo, porque eu já estava adoecendo de novo. Falei, daqui a pouco, para onde eu vou? Numa situação como essa. Então, Você é uma lutadora constante, né? agora que eu vou. Mas você, essa luta constante é lindo de ouvir você falar, porque você pegou tudo isso e você transformou isso numa numa carreira. Você tem a sua empresa, mas você pegou todas essas suas histórias, toda a sua competência que você foi desenvolvendo, a educação que você foi construindo, se mantendo informada, e você hoje trabalha ajudando outras mulheres, orientando mulheres, ajudando elas a construir os sonhos delas. Assim, quando eu falo que é lindo de ver, porque cada coisa, cada acontecimento da tua vida, né? Alguns bons, outros muito trágicos, que pessoas não vão passar, algumas mulheres não vão passar por isso, mas isso foi criando uma Bahia completa, assim, que consegue hoje ter um nível de contribuição individual na vida das mulheres que passam pela sua consultoria. E eu acredito muito nessa coisa de que a gente vai sendo a vida, né, assim, independente de religião ou não, a vida vai construindo a gente, nos dando desafios e nos dando presentes, que a gente, acho que o maior desafio que eu vejo, né, que eu aplico para mim, é me tornar uma pessoa melhor e conseguir tocar a vida de outras pessoas dessa forma, né, e de preferência que sejam mulheres. Quando eu ouço você falar, e agora tendo mais visão da tua vida, é muito lindo de ver como você canalizou tudo isso, que não foi fácil, né? Acredito que até hoje você tem dores para lidar com elas, mas você transformou isso numa forma positiva de retribuir e tocar vidas de outras mulheres. Assim, é muito bonito de ver, sabe, Baima, você conseguir sair do outro lado, e dedicando o seu tempo para ajudar as mulheres, para reconhecer a sua cultura, né? Eu fiquei chocada, porque eu achei que sempre nunca tinha estudado sobre os povos originários, e fui olhar o último censo, sim, são menos de 2 milhões, né? E o número só cai, né? E não tem políticas públicas, enfim, ou tem políticas públicas muito pobres para endereçar os problemas, mas assim, queria te dizer que é muito lindo ver como você pegou uma história ruim, né, que poderia ter determinado muito da forma como você veria a vida, e transformou isso, canalizou isso de uma forma muito positiva. Marie, gratidão imensa. Eu acredito, Pri, que a gente é espírito numa matéria. E que a gente não vem pra cá passear no parque.
sabe? Ou até veio, porque a gente está aqui para a gente ser feliz e cada pessoa tem qual que é a endorfina, o que te traz felicidade, né? Não tem muito abrangente. A minha felicidade é me realizar. A minha felicidade está muito ligada a ver outras mulheres, as pessoas sem sofrimento, mas especificamente mulheres, serem felizes e por meio do dom que elas têm. Porque cada uma de nós tem uma habilidade, tem várias habilidades, tem vários poderes. São poderes, porque transformação é poder. Quando a gente se autotransforma, a gente pode ajudar outras pessoas também a se fortalecerem no caminho, na jornada delas. Então, eu não teria conseguido vencer tudo isso se eu não tivesse mergulhado, voltado para as minhas raízes indígenas, para o que os ensinamentos dos meus mais velhos, das minhas mais velhas. Sem a minha ancestralidade ali, né? Essa espiritualidade que está sempre, né? Indígena ele é espiritual, a gente é espiritual o tempo todo. E, sobretudo, as próprias forças da natureza, porque elas me ensinam cotidianamente. Então, hoje em dia, trabalhar, né, ou servir, melhor dizendo, né, estar no meu serviço, de envolver as pessoas em finanças, né, dentro do que é a empresa dela, essas mulheres, é mesmo isso que você disse, porque cada mulher tem a sua trajetória, passa por situações extremamente difíceis de administrar e operar uma empresa, né, sem as pessoas, inclusive, seu dinheiro que precisa, é difícil. É vencer os seus autodesafios e os desafios externos que são colocados também cotidianamente. Então, eu penso que, assim, a minha história precisa ser útil, precisa servir para melhorar as outras pessoas. Porque, senão, de que valeria a pena? De que valeria a pena estar viva, né? Assim, enquanto você está falando, eu tô aqui, já conversei com várias mulheres, né, depois de quase 30 anos de carreira também vi várias experiências, mas falando da minha própria, né, e ouvindo você falar, assim, quando a gente faz de tudo para ser aceita, e a gente se coloca dentro de uma caixa que não é nossa, que não nos define, e a gente não consegue sair, é quase como se fosse uma morte da sua identidade, né? Mas o sair de lá também é muito difícil, né? Então, esse autoconhecimento, ele vem com a experiência ou com uma dor traumática, né? Assim, eu conversei com uma moça, uma mulher negra super jovem, ela tem 32 anos, e ela não se sente confortável de estar aqui, então não vou citar o nome dela, e ela falou para mim que ela tem menos de um ano que ela se reconheceu como mulher negra, mas que está doendo muito para ela se reconhecer. Mas esse autorreconhecimento, ouvindo você falar, ele é fundamental, porque para a gente ele também é um tipo de morte, né? Porque é como se a gente andasse num corpo que não é nosso, né? Eu estico meu cabelo, eu uso uma roupa para ser aceita, eu tenho um carro que não tem problema esticar o cabelo, nada disso tem problema, desde que seja algo que você queira, e não algo que alguém quer por você e você faz porque... Então, assim, ouvindo você falar, assim, como mulher indígena, as suas dores são muito maiores, né? Porque essa junção, né? Uma mulher indígena, origem humilde, formação, cara, deve ter sido uma carga imensa, mas para tirar um pouco disso aqui, eu queria que você que você compartilhasse, agora caminhando aqui para os finalmente, assim, que recado você daria?
né? Assim, acho que na verdade não do recado, vou até falar, fazer um contexto antes. Qual é o teu grande sonho na tua profissão, no que você está fazendo agora, né? O que te realizaria e o que não foi dito aqui que você entende ser fundamental de compartilhar com as mulheres que estão nos ouvindo? Meu grande sonho é impactar o mundo com a cultura originária. Então, esse é o meu sonho. Eu vou continuar brilhando para que as mulheres e as pessoas consigam se voltar, se envolver com quem são na essência, seres naturais, envolvidas na natureza, e não seres desenvolvidos. E porque o futuro que a gente faz a cada dia no presente, ele depende muito de quem a gente é. É muito difícil nessa sociedade, e é muito difícil, principalmente no ambiente corporativo, ainda sermos quem a gente é. E eu luto por esse espaço. Eu diria, como eu digo, né, para as pessoas, para as mulheres que eu atendo, a minha realização está ao vê-las conscientemente retornadas a si, aceitar quem são, não ter vergonha de ser quem são, não estar e não permitir estar abaixo de nenhum homem, mesmo enquanto em relacionamentos ali íntimos, homem e até em uma relação, porque existem pessoas em relacionamentos homoafetivos que também têm toxicidade. Então, eu acredito e luto para que essas mulheres todas consigam se apropriar de quem elas são e valorizar muito o que elas querem fazer e realizarem, se colocarem em primeiro lugar, sempre. Alma, eu esqueci de perguntar uma coisa. Até nas nossas aulas, eu vejo o vídeo e não pergunto, mas vou perguntar agora porque eu olhei para a tua imagem aqui. O que é essa pintura? Né? O que significa a pintura? Não, gente, não posso deixar. Calma, quase finalizei sem perguntar. Não, me explica. O que é esta pintura que você faz questão de usar sempre? Essa daqui chama-se Amboracauena. Amboracauena significa os ciclos de vida das árvores que nos ensinam tanto como existe na Terra. Então, quando você se corta, né, dá para você ver ali a idade e os ciclos de vida dessas árvores. Para o povo puri, a lonque, que é a sapucaia, ou a caiaca, que é o cedro, são duas árvores muito importantes, porque em cada raiz de uma árvore, os nossos ancestrais, as nossas ancestrais eram enterradas dentro de vasos gigantes de barro, com os pertences que mais elas gostavam. Isso antes da invasão. Depois, com a chacina que teve, mesmo assim, as árvores acolhem. Então, essa é uma marca, a Puri tem várias outras pinturas, mas tem um significado além de pintura, não é só pintura. Isso precisa estar envolto sobre quem você é. E a minha bisavó, Puri, Cabo Verde. A minha avó, que nasceu vivendo nas matas, é mata. E o meu espírito é da mata. Então, quando eu recebi o meu nome indígena, Bahima Montai, ele veio com confirmação ancestral espiritual também da cacica, da Uama
Onoshpukuri, que significa filha da floresta. Então essa pintura não é só uma pintura, ela é uma identidade de quem eu sou. Reforçando a identidade que você precisou deixar sair para que a gente veja quem você realmente é. Baima Montaio. Seu nome já soa como uma coisa super boa no nosso linguajar. Eu quero te agradecer muito, 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 muito. Foi um prazer enorme. Não tenho dúvidas que várias mulheres vão se inspirar no seu relato, no seu compartilhamento aqui da tua experiência. Querida, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vamos nos ver pessoalmente na semana que vem, na nossa formatura, né? Da turma 6 do Conselheira 101, vamos ter o prazer também ali de estar com algumas pessoas das nossas famílias. Muito, muito obrigada mesmo. Eu agradeço também que a gente nunca desista da gente. E então agradeço também a você e agradeço muito também a sua produção, que decora o grande espírito criador, né, que está em Antártica, da ancestralidade, todas as forças da natureza possam abençoar vocês. Eu não errei. Obrigada. Beijo.